Pare tudo por um momento e preste atenção. Você está prestes a descobrir 20 lições poderosas do livro de Provérbios que podem mudar a forma como você vive, decide e se relaciona. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em ensinamentos atemporais, simples, práticos e profundamente transformadores, para você aplicar no seu dia a dia e viver com mais sabedoria, paz e propósito real. Fica com a gente até o final, porque cada lição é uma chave que pode abrir uma nova perspectiva na sua jornada. Vamos juntos? Primeira lição: a verdadeira riqueza vai além das aparências. O versículo de Provérbios 13, 7 diz: alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Esse versículo nos fala sobre as aparências e o que realmente existe por trás delas. Na primeira parte, ele alerta sobre aquelas pessoas que tentam parecer ricas, mas na verdade não têm nada. Elas podem gastar muito ou fazer de tudo para aparentar uma vida luxuosa, mas, por dentro, estão vazias financeiramente e até emocionalmente. Na segunda parte, o versículo mostra o contrário: pessoas que aparentam viver com simplicidade ou até com pouco, mas, na verdade, têm uma grande riqueza, seja em bens, sabedoria ou caráter. Elas não precisam provar nada para ninguém, mas carregam algo muito valioso. A mensagem é direta: a verdadeira riqueza não está no que os olhos veem ou no que alguém tenta demonstrar, mas no que está dentro de cada um de nós. Não devemos nos deixar enganar pelas aparências, e sim valorizar o que é genuíno: sabedoria, caráter e paz de espírito. Essa lição nos convida a deixar de lado julgamentos pelas primeiras impressões e enxergar que a riqueza verdadeira vai muito além da superfície. Segunda lição: o impacto das amizades na nossa vida. Provérbios 12, 26 diz: o homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Esse versículo mostra que o justo não se relaciona de qualquer maneira. Ele pensa antes de se conectar, analisa, ora e observa os frutos da vida da outra pessoa. Porque ele entende que amizade não é só companhia, é influência. Quem anda com a gente semeia em nossa vida. Já o ímpio vai se perdendo porque não presta atenção no caminho, nem nas suas companhias. Ele anda com qualquer um, segue qualquer conselho, entra por qualquer porta, e no final, se perde. Esse versículo nos convida a sermos vigilantes e sábios nas amizades que escolhemos. Não se trata de julgar os outros, mas sim de entender que as amizades que cultivamos hoje impactam diretamente o caminho que vamos trilhar amanhã. A lição é clara: cuide das suas amizades, pois elas influenciam profundamente a sua vida e o destino que você escolhe seguir. Terceira lição: esperança e realização. Provérbios 13, 12 diz: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Esse versículo mostra como a esperança mexe com o nosso coração. Quando temos um sonho ou uma meta e ela demora demais para acontecer, isso pode nos deixar tristes e desanimados. O texto diz que essa espera prolongada adoece o coração, ou seja, nos deixa frustrados e sem ânimo. Por outro lado, quando finalmente conseguimos alcançar o que tanto esperamos, é como se uma nova vida brotasse dentro da gente. A realização traz alegria verdadeira, renovação e um sentimento bom de vitória. Resumindo, a espera pode ser dura, mas quando o objetivo se concretiza, a recompensa é cheia de vida e felicidade. Quarta lição: o riso que esconde a tristeza. Provérbios 14, 13 diz: até no riso o coração pode estar triste, e a alegria pode acabar em dor. Esse versículo nos ensina que, mesmo quando alguém está sorrindo e aparentando estar bem por fora, o coração pode estar carregado de tristeza. A alegria externa nem sempre é sinal de bem-estar interior. Muitas vezes, as pessoas escondem suas dores, suas preocupações e suas emoções mais profundas. Essa lição fala sobre a profundidade das emoções. Nem tudo que a gente vê por fora reflete o que acontece por dentro. Isso nos ensina a sermos mais empáticos, mais atentos ao outro, porque a felicidade que aparece no rosto nem sempre representa a realidade do coração. Em resumo, o riso pode ser um disfarce. O verdadeiro bem-estar vem de dentro, da paz interior e da cura emocional que todos nós precisamos buscar.
Quinta lição: a fonte de vida e proteção. Provérbios 14, 27 diz: O temor do Senhor é fonte de vida e traz consigo a proteção contra os laços da morte. Esse versículo nos mostra que o temor do Senhor, ou seja, o respeito e reverência a Deus, é uma fonte de vida. Quando temos um relacionamento baseado no respeito com Deus, isso traz sabedoria, paz e direção para a nossa vida. Esse temor não se trata de medo, mas sim de uma postura de reverência e confiança, buscando viver conforme seus princípios. Além disso, o versículo afirma que o temor do Senhor protege contra os laços da morte, ou seja, ele nos guarda de caminhos destrutivos e nos ajuda a evitar situações que levam à perda, ao sofrimento e à destruição. Ele nos conduz por um caminho de vida plena. A lição é muito clara: respeitar a Deus e viver com reverência aos seus ensinamentos traz direção, proteção e uma vida completa. Ao confiar em Deus, recebemos não só sabedoria para enfrentar os desafios, mas também uma proteção divina contra perigos e tentações que cruzam o nosso caminho. O temor do Senhor é, portanto, uma fonte de sabedoria e segurança que nos permite viver de forma mais segura, plena e em harmonia com o plano de Deus para a nossa vida. Sexta lição: a alegria que fortalece. Provérbios 15, 30 diz: A luz dos olhos alegra o coração, e boas novas fortalecem os ossos. Esse versículo mostra que a luz dos olhos alegra o coração, ou seja, ver algo bom ou agradável nos enche de alegria. Pode ser algo simples, como um sorriso ou uma notícia positiva. Essas pequenas coisas despertam uma sensação de bem-estar e felicidade interior. Já a segunda parte, que diz que boas novas fortalecem os ossos, mostra que ouvir algo bom vai além da alegria. Isso nos dá forças para continuar. Quando estamos cercados de notícias positivas e palavras de ânimo, isso fortalece nosso espírito e nos ajuda a enfrentar a vida com mais disposição. Em resumo, o versículo nos ensina que aquilo que vemos e ouvimos tem grande impacto no nosso bem-estar, tanto emocional quanto físico. Cercar-se de coisas boas fortalece o coração e a vida como um todo. Sétima lição: a felicidade de confiar em Deus. Provérbios 16, 20 diz: Quem atenta para a palavra encontrará o bem, e o que confia no Senhor será feliz. Esse versículo mostra que quem presta atenção na palavra encontra o bem, ou seja, quando damos atenção ao que Deus ensina e buscamos seguir sua direção, coisas boas acontecem em nossa vida. Isso nos traz sabedoria e nos guia para escolhas melhores. A segunda parte diz que quem confia no Senhor será feliz. Isso é um lembrete de que quando entregamos nossas preocupações a Deus e confiamos em seu cuidado, experimentamos uma felicidade real. Não é uma alegria baseada em circunstâncias externas, mas uma paz interior vinda da confiança de que Deus está cuidando de tudo. Em resumo, o versículo ensina que ouvir a palavra e confiar em Deus nos leva ao bem e à verdadeira felicidade. Oitava lição: o perigo de agir sem sabedoria. Provérbios 17, 12 traz uma comparação forte. É melhor encontrar uma ursa da qual tiraram os filhotes do que um tolo na sua tolice. Isso quer dizer que, assim como é perigoso se deparar com uma ursa brava, é ainda mais arriscado lidar com uma pessoa tola que age de forma insensata. Uma pessoa que não ouve conselhos, que não aprende com os erros e sempre escolhe o caminho errado pode causar muito estrago, tanto para ela quanto para quem está por perto. O versículo nos alerta que a tolice é algo sério e perigoso, mais até do que situações ameaçadoras da vida. A lição aqui é que a sabedoria é essencial, e precisamos evitar agir por impulso ou de forma ignorante, sem pensar nas consequências. Nona lição: ouça os dois lados da história. Provérbios 18, 17 diz: O primeiro a apresentar sua causa parece ter razão, até que o outro venha e o questione. Esse versículo nos mostra como é fácil achar que alguém está certo só por ser o primeiro a falar. Quando ouvimos uma versão dos fatos, tendemos a acreditar nela imediatamente. Mas, quando a outra parte é ouvida, percebemos que há mais coisas envolvidas, e que a situação pode ser diferente do que parecia no início. A lição é clara: não devemos julgar ou tirar conclusões com base em apenas uma versão. Precisamos ouvir os dois lados antes de formar uma opinião justa. Décima lição: amizades por interesse. Provérbios 19, 4 diz:
Os bens atraem muitos amigos, mas o pobre é separado até de seu amigo. Esse versículo nos ensina que muitas pessoas se aproximam por interesse. Ele diz que os bens atraem muitos amigos, ou seja, quando alguém tem dinheiro ou status, muitas pessoas querem estar por perto. Mas, quando essa pessoa perde tudo ou passa por dificuldades, até os amigos mais próximos podem se afastar. Muitas vezes, o interesse fala mais alto do que a amizade verdadeira. A lição aqui é que amizades genuínas não devem se basear em riqueza ou posses, mas em lealdade e presença constante. Amigos de verdade são aqueles que permanecem, independentemente do que temos ou deixamos de ter. 11ª, o perigo da fofoca. Provérbios 18:8 diz que as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Esse versículo mostra que as palavras de quem calúnia ou fofoca podem parecer interessantes e atraentes, como se fossem um petisco delicioso. Isso acontece porque, às vezes, as pessoas se sentem curiosas em saber algo ruim sobre os outros, mesmo que seja mentira ou algo injusto. Mas o versículo também diz que essas palavras entram fundo em nós, ou seja, acabam afetando nosso coração e nossa mente de forma negativa. Quando ouvimos fofocas, podemos mudar nossa opinião sobre as pessoas, criando injustiças e preconceitos. A lição aqui é que, mesmo que fofocar ou ouvir fofoca pareça algo divertido ou inofensivo, isso pode causar muitos danos. Devemos evitar esse tipo de conversa, porque, no final, só traz mal para todos os envolvidos. 12ª, a lealdade rara. Provérbios 20:6 diz: muitos se proclamam amigos leais, mas um homem fiel, quem o pode encontrar? Esse versículo nos faz refletir sobre a verdadeira lealdade nas amizades e como, infelizmente, ela é uma qualidade rara. Ele nos lembra que muitas pessoas afirmam ser grandes amigas e leais, mas, quando surgem dificuldades, a verdadeira lealdade pode se mostrar escassa. É fácil ser amigo quando tudo vai bem, mas um verdadeiro amigo se revela nos momentos difíceis, quando há desafios, sofrimento, ou quando não há mais benefícios a serem colhidos da amizade. A lição aqui é clara: amizades sinceras e leais são raras e preciosas. Muitas vezes, palavras são ditas com facilidade, mas a ação é o que realmente define uma amizade verdadeira. Portanto, devemos valorizar e cultivar amizades que realmente demonstram fidelidade e lealdade, e, ao mesmo tempo, ser um amigo fiel, pois esse tipo de amizade é um tesouro raro. 13ª, o preço da mentira. Provérbios 20:17 diz: suave ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Esse versículo fala que, no começo, quando mentimos ou fazemos algo errado, pode parecer fácil e até prazeroso, como um pão suave que dá prazer imediato. A pessoa pode até sentir que se deu bem, como se tivesse conseguido algo de forma fácil. Mas o versículo também alerta que, depois, a mentira sempre traz consequências ruins. É como se, após comer esse pão suave, a pessoa sentisse a boca cheia de pedrinhas de areia, ou seja, aquilo que parecia bom no início se transforma em desconforto e dificuldade. A lição aqui é que, mesmo que a mentira pareça uma solução rápida, ela sempre acaba trazendo problemas. A melhor escolha é ser honesto, porque a verdade, no final, traz paz e satisfação, enquanto a mentira só gera complicações. 14ª, Deus guia nossos passos. Provérbios 20:24 diz: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Esse versículo nos lembra que é Deus quem guia nossos passos. Às vezes, fazemos planos e achamos que estamos no controle, mas, na verdade, é o Senhor quem nos direciona. Ele tem um plano para cada um de nós, mesmo quando não entendemos tudo. O versículo ainda questiona: como podemos entender totalmente o nosso caminho? Isso mostra que, muitas vezes, não conseguimos ver ou compreender tudo o que está acontecendo em nossa vida, mas devemos confiar que Deus sabe o que é melhor. A mensagem aqui é clara: precisamos confiar em Deus, mesmo quando não sabemos exatamente onde Ele está nos levando. Ele tem um propósito para tudo e está no controle, mesmo nos momentos em que não compreendemos o caminho. 15ª, a arte de falar menos e viver melhor. Provérbios 21:23 diz: quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias.
Esse versículo fala sobre o poder das nossas palavras. Quando sabemos controlar o que falamos, evitamos muitos problemas. Falar sem pensar pode gerar conflitos e angústias para nós e para os outros. Mas, se pensarmos antes de falar, conseguimos manter a paz. A lição aqui é simples: ao guardar a boca e sermos cuidadosos com as palavras, protegemos nossa alma das angústias que surgem por agir impulsivamente. Falar com sabedoria e equilíbrio pode nos poupar de desgastes emocionais, mal-entendidos e arrependimentos. A arte de falar menos é, muitas vezes, a chave para viver melhor, com mais leveza e paz. 16ª, o custo dos prazeres excessivos. Provérbios 21:17 diz: quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite nunca se enriquecerá. Esse versículo fala sobre como o amor exagerado aos prazeres pode prejudicar nossa vida financeira e emocional. Ele ensina que, se alguém vive buscando prazeres momentâneos, como festas, bebida ou luxo, isso pode acabar levando à falta de recursos e ao descontrole. Em outras palavras, quem vive apenas para se divertir pode perder o foco no que é essencial: trabalhar, planejar e poupar. O versículo menciona vinho e azeite como símbolos de prazeres e conforto, coisas boas em si, mas que, em excesso, nos distraem dos nossos objetivos. A lição aqui é sobre moderação. Aproveitar os bons momentos é válido, mas é preciso equilíbrio para não desviar do que realmente importa. A verdadeira riqueza vem de escolhas sábias e de uma vida com propósito. 17ª, observe e seja discreto em situações cruciais. Provérbios 23:1 diz: quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. Esse versículo nos ensina a ter atenção ao contexto e às pessoas ao nosso redor, especialmente em momentos importantes, como encontros com figuras de autoridade. Nessas situações, é essencial estar atento a como agimos, pois nossas atitudes podem ser observadas e avaliadas. Ele nos lembra que, ao estarmos diante de alguém com poder ou influência, devemos agir com discrição, respeito e sabedoria. Esses momentos são oportunidades para demonstrar autocontrole e discernimento, pois podem deixar uma impressão duradoura. Em resumo, o versículo nos orienta a sermos cuidadosos e atentos ao interagir com pessoas de destaque, usando sabedoria em nossas palavras e comportamentos. 18ª, nada se esconde de Deus. Provérbios 24:10 e 12 diz: se disseres, eis que não sabemos disto, não o dirá aquele que pesa os corações? E não o saberá aquele que vela por tua alma? E não restituirá a cada um segundo as suas obras? Esse versículo nos ensina que não podemos enganar a Deus. Às vezes, podemos tentar justificar nossas ações dizendo que não sabíamos ou que não entendemos, mas a verdade é que Deus conhece nossos corações. Ele sabe o que realmente estamos pensando e o que está em nossas intenções. Deus é aquele que vê além das aparências. Mesmo que a gente tente esconder algo ou dar desculpas, Ele sabe de tudo. E, no fim das contas, Ele vai nos dar aquilo que merecemos de acordo com o que fizemos, porque Ele é justo. A lição aqui é que não há como fugir da responsabilidade. Deus vê tudo o que fazemos e não se engana. Portanto, é importante agir com honestidade e sabedoria, porque nossas ações têm consequências. 19ª, resolvendo conflitos com sabedoria. Provérbios 25:9 diz: procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Esse versículo nos ensina a lidar com os problemas de forma direta e honesta. Quando tivermos algo a reclamar ou resolver com alguém, o melhor é falar diretamente com a pessoa envolvida. Não adianta ficar falando com outros ou espalhando o problema, isso só vai agravar a situação e causar mais confusão. E também, se alguém confiou em você e compartilhou algo em segredo, não saia contando. Respeitar o segredo de outra pessoa é uma forma de preservar a confiança. Quando você mantém a confiança, a relação se fortalece. A lição aqui é simples: seja direto e honesto. Resolva os problemas com quem está envolvido e preserve a confiança. Isso traz mais paz e entendimento nas relações. 20ª lição: cuidado com as palavras vazias. Provérbios 26:24 diz: quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade.
Aqui o versículo nos ensina que algumas pessoas podem disfarçar seus sentimentos negativos, como o ódio, com palavras suaves ou gentis. Elas podem falar bem de você ou agir como se fossem suas amigas, mas na verdade o que elas sentem no coração é bem diferente. O que o versículo está dizendo é que muitas vezes as palavras não revelam a verdadeira intenção de alguém. Alguém pode falar de maneira educada, mas, no fundo, estar escondendo um sentimento de raiva, inveja ou falsidade. Isso é um alerta para não confiar cegamente nas palavras das pessoas. Às vezes, as ações falam mais alto do que as palavras. Então, é importante estar atento ao comportamento das pessoas e ao que elas realmente fazem, porque o que está no coração sempre acaba aparecendo. Essas foram as 20 lições transformadoras que Provérbios nos revelou hoje. Percebeu como a sabedoria tem o poder de iluminar cada área da nossa vida? Relacionamentos, decisões, atitudes diárias, tudo muda quando a gente escolhe viver com propósito e direção. Agora é a sua vez de espalhar essa luz. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essas verdades hoje, e claro, se inscreva no canal para continuar nessa jornada de crescimento com a gente. Não deixa para depois. A sabedoria é um presente, mas só transforma quem decide colocar em prática. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus continue guiando seus passos com sabedoria e graça.